Saudações a todos! Hoje o nosso episódio é um pouco diferente dos últimos que nós temos vistos aqui no canal, porque vamos explorar algo que interessa aos amantes de filmes de terror baseado em fatos reais. O Pesadelo de Enfield. Vamos ver então esse fato paranormal que já leva a 40 anos de pesquisa, aconteceu na década de 70 e que se tornou mais famoso depois do filme. É um caso que vai além do mostrado nas telas pela sua complexidade. Vamos então a ele. Tudo começou em agosto de 1977. Peggy Odson era uma mãe solteira, recém-divorciada, criando seus 4 filhos em uma modesta casa alugada. A vida já não era fácil, mas estava prestes a se tornar um pesadelo. As primeiras a sentir que algo estava errado foram as irmãs Janet, de 11 anos, e Margaret, de 13. Elas se queixaram para a mãe que suas camas estavam tremendo sozinhas. Peg, cética, sem dar muito valor ao que foi falado pelas filhas, mandou as meninas pararem de brincadeira e irem dormir. Então foi aí os primeiros fenômenos, bem clássicos, né, tanto do kardecismo, lá nas primeiras pesquisas do Kardec, quanto em outras pesquisas de poltergeist, que começaram a aparecer batidas na casa, batidas que pareciam querer se comunicar. E o pessoal começou então a se assustar e procurar a possível origem, até que o fenômeno chegou a uma situação mais explícita, quando uma cômoda de madeira simplesmente saiu deslizando dentro de uma sala lá onde eles estavam. Apavorada então, a Peg pegou seus filhos e correu para a casa dos vizinhos, que ao ouvirem o relato chamaram a polícia. E é aqui que o caso de Enfield começa a se destacar. A policial Caroline Hips foi uma das primeiras a chegar ao local. Foi exatamente essa policial que assinou documentos ao longo de outros momentos que ela testemunhou, com pesquisadores inclusive, e viu realmente os móveis se movendo sozinho, cadeiras deslizando dentro dos cômodos sem ninguém estar empurrando ou fazendo nenhum tipo de contato físico. A notícia então se espalhou na mídia e a família Hodgson estava no centro de um furacão midiático e também, evidentemente, paranormal. Foi então que surgiram os investigadores da Sociedade de Pesquisa Psíquica, como Maurice Grosse, e começou então a se envolver no caso de forma mais técnica e pericial. Os fenômenos então só foram ficando mais intensos ainda. Fenômenos de poltergeist, bem claros. Móveis se movendo sozinhos, brinquedos sendo arremessados, às vezes com a força sobrenatural. Também apresentavam esses próprios objetos que eram arremessados depois de colhidos, apresentavam uma temperatura alta ao toque, e a pessoa que parecia ser o centro dessas atividades sempre estava envolvida de uma forma direta ou indireta, era a Janet Odson. Ela era supostamente jogada para fora da cama enquanto estava dormindo por uma força invisível. Entrava às vezes em transe e, o mais assustador de tudo, começou a falar com uma voz que não lembrava em nada a sua. Most of the voices that seemed to be coming from something within Janet seemed to be rambling on about nothing for hours at a time. That is, until this ghost named Bill made a shocking confession. When asked if he remembered what had happened when he died, the voice replied, quote, "I went blind, then I had a hemorrhage, and I fell asleep, and I died in a chair, in the corner, downstairs." Days before I died, I went blind. Then I had an hemorrhage, and I fell asleep, and I died in a chair, in the corner downstairs. Num desses áudios, a voz gutural e assustadora se identificou como Bill Wilkes, um homem que afirmava ter morrido naquela casa anos antes.
As investigações posteriores confirmaram que realmente um homem chamado Bill Weeks de fato viveu e morreu de uma hemorragia cerebral na casa. E foi nesse ponto que Ed e Lorraine Warren entraram na pesquisa. Eles são os protagonistas não só do filme A Freira, mas também da sequência de filmes, né, da Invocação do Mal, que fez um enorme sucesso, justamente baseado nesses casos. Esse caso aí é de um dos filmes da Invocação do Mal. Eles já eram famosos investigadores paranormais americanos, popularizados pelo filme, e então iniciaram sua perícia. No entanto, ao contrário do que o filme mostra, a participação deles foi muito mais breve e controversa. Muitos dos investigadores britânicos que passaram meses no local afirmaram que os Warren apareceram sem ser convidados e ficaram por apenas um único dia. Então, fica-se um pouco mais claro que os pesquisadores mais reconhecidos na Inglaterra viram que eles foram atraídos pela questão da própria mídia. Não foi a família que convidou ou algum dos pesquisadores que vieram a chamar eles como um reforço na pesquisa. É interessante frisar que, como qualquer outro caso paranormal, existe a versão que se baseia na total crença, como também no lado cético. E o caso de Enfield, esse caso que nós estamos estudando, não é diferente. Há também algumas possíveis evidências de uma fraude ou de um engano. A maior evidência contra a autenticidade do caso veio das próprias meninas. Em uma entrevista, Janet admitiu que elas forjaram alguns dos fenômenos, entre aspas, só para ver se o Sr. Bruce e o Sr. Playfair nos pegariam. Esses eram alguns dos peritos que estavam lá com eles durante vários dias tentando documentar os sinais paranormais. Elas disseram que fizeram isso por cerca de 2 vezes. A questão é, se admitiram ter forjado parte, será que tudo não seria fraude? Os céticos também apontam que as famosas fotos de levitação poderiam ser facilmente explicadas como Janet simplesmente pulando da cama. E o áudio do Bill? Alguns especialistas sugeriram que era um truque de ventriloquismo, algo que uma criança de 11 anos poderia aprender a fazer. Uma criança que seja devidamente ensinada ou tenha uma propensão a isso, né? Um talento para tal técnica, porque não é tão fácil assim fazer um ventriloquismo perfeito diante de peritos paranormais. Em uma ocasião, os investigadores instalaram uma câmera de vídeo e ninguém sabia da localização dela e flagraram a própria Janet dobrando colheres e tentando entortar uma barra de ferro quando achava que ninguém estava olhando. Quando confrontada, ela disse: "A entidade às vezes me força a fazer isso." Então, o que é que a gente vai concluir, né? Veja bem, o fenômeno durou um pouco mais de 2 anos. De um lado, nós temos essas afirmações céticas, algumas até documentadas, mas nós temos testemunhas bastante críveis naquela sociedade, como policiais especialistas, e estamos falando mais de 30 testemunhas que afirmaram ter realmente visto coisas inexplicáveis que não poderiam ser forjadas pelas crianças. Então, Guy Lyon Playfair, um dos peritos citados, que passou meses na casa e escreveu o livro This House is Haunted, acreditava, né, que o caso era genuíno, mas que as meninas, como crianças, ocasionalmente enfeitavam os acontecimentos quando o poltergeist estava quieto, para manter o interesse dos investigadores. A Janet é uma das que mantém até hoje como se o fato realmente tenha sido um poltergeist autêntico, uma casa verdadeiramente assombrada e que até hoje nunca se recuperou dos traumas ali sofridos em contato com aquela entidade. A atividade em Enfield diminuiu gradualmente e por fim cessou. A família se mudou e a casa teve novos inquilinos que não relataram nada fora do comum. E aí, você pode agora buscar mais informações sobre esse estranho caso, pode assistir o filme, mesmo sabendo dessas particularidades, que é uma obra de ficção, mas baseada num fato verídico, e chegar à sua própria conclusão. Será que o mistério de Enfield foi um fenômeno poltergeist autêntico ou apenas foi totalmente forjado
pelas crianças a ponto de convencer as outras 30 testemunhas, algumas especialistas nos fenômenos, que ali estava acontecendo algo que realmente não estava nada vendo. Esperamos que você desperte para pesquisas e também desenvolva uma leitura crítica daqui dos nossos vídeos. Não precisa acreditar no que nós estamos falando, mas ir em busca da sua própria autocrítica sobre o conteúdo. Esse é realmente o grande objetivo do nosso canal. Espero que tenham gostado e nos vemos aí na nossa próxima investigação. Um grande abraço a todos.